ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. 6h04. Está começando aqui na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e ficarei com você até às 6h30. Lembrando que o programa vai ao ar pelos 870 AM e também pela internet no radio.ufg.br. Você pode acompanhar nossa programação também pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. Goiânia ganha núcleo de formação ampliada para o artista de circo, com foco em acrobacias aéreas. O curso inédito em Goiás é totalmente gratuito e está com inscrições abertas até 31 de maio. Para falar sobre essa oportunidade, está na linha do Jornal das 6, o diretor da Catavento Companhia Circense e idealizador desse projeto, Felipe Nickney. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos começar falando então sobre o público-alvo, Felipe. A ideia é preparar artistas para escolas superiores de circo de qualquer parte do mundo, né? Nesse caso, é preciso ter alguma habilidade específica para se inscrever ou iniciantes também podem participar? Veja bem, esse processo que a gente abriu, né, ele tem basicamente alguns critérios. O primeiro deles é a idade mínima de 17 anos. E como ele é um processo que visa algum nível de profissionalização e preparação ou para o trabalho ou para essas escolas superiores, a gente está exigindo que tenha experiência em circo, teatro, dança ou ginástica, né? Eu vi que o edital é bem rigoroso, né? Tem vários critérios, como você citou. O que é preciso fazer para ser selecionado? Em que parte que o aluno interessado precisa agradar mais a banca? Veja bem, a prova, o processo de seleção, na verdade, ele é composto por alguns critérios, né? Um deles é o pré-projeto, que tem uma pontuação menor, e o pré-projeto é a gente querendo saber um pouco do que essa pessoa pretende desenvolver dentro do projeto em termos de pesquisa, né? Então é um pré-projeto simples, com 3 ou 4 perguntas bem simples. Depois disso a gente tem a parte são as provas de habilidade, né? Prova de habilidade específica número 1, que é uma prova de teste físico, né? Com 4 exercícios de força e 4 de flexibilidade. Tem a prova de habilidade específica número 2, que é a prova artística, onde o candidato ele precisa desenvolver, apresentar uma cena de 2 a 4 minutos, né? Pode ser em qualquer aparelho de circo, né? Ou qualquer modalidade dessas que a gente exigiu. Circo, dança, teatro, né? Ou ginástica. E aí tem uma prova técnica também, que não necessariamente é a composição de número de uma cena, e que é mais ou menos a mesma coisa. O candidato escolhe um aparelho ou alguma modalidade que ele vai desenvolver uma sequência técnica da área que ele tiver experiência, né? E aí, assim, dentro dessa composição da prova, uma coisa que a gente fez uma opção, né, na construção do projeto, a prova de teste físico, ela não tem um peso mais elevado, quer dizer, nós não vamos selecionar as pessoas fisicamente mais bem preparadas. Ela tem um caráter eliminatório, ou seja, de 0 a 100, o candidato tem que fazer 60 pontos dessa prova de habilidade específica número 1, que é física. Mas a prova que tem maior peso é a artística, né? Que ela tem peso 4 dentro dessa composição de 10 pontos mesmo. Inclusive o curso vai ter duração de 6 meses, né? Terá aulas de segunda a sexta-feira no período da manhã. O que exatamente que os alunos vão aprender, Felipe? Dentro do planejamento das aulas, né? Eles têm as disciplinas que vão ser regulares, né? A gente vai trabalhar com 2 ciclos de 3 meses. Então tem o ciclo 1 e o ciclo 2. Como você bem disse, as aulas são das 7h30 ao meio-dia. Dentro desse cronograma, eles vão ter aula de acrobacia de solo, parada de mãos, vão ter aula de preparação física, vão ter aula de dança e movimento, teatro e interpretação, acrobacias aéreas, tem uma disciplina dedicada ao projeto de pesquisa e tem uma outra disciplina que é mais aberta, que é dedicada a estudo,
Então é um período que eles têm que ficar no espaço, na escola, desenvolvendo esses projetos de pesquisa e experimentação, né? Uhum. E aí dentro disso ainda, tem um ciclo de palestras que vão acontecer, eram 10, a gente ampliou para 11 palestras, que envolvem basicamente a questão do ser artista, né? Então são vários temas que abordam isso. E tem 2 estágios inéditos também que vão acontecendo no curso. O primeiro que acontece é o de NR35, né, que é para trabalho em altura, mas ele é mais direcionado para o trabalho em altura do artista de circo. Né? Hoje, por exemplo, em Goiânia isso ainda é muito... está começando, assim, mas estado igual São Paulo, você não monta aparelhos aéreos para circo se você não tem essa certificação. Uhum. E esse curso nunca teve em Goiânia, então ele é um curso inédito, vai acontecer para esses alunos. E a gente tem o segundo estágio, que é um estágio de aerodinâmico, né? Com o professor da Escola Superior de Arte do Circo da Bélgica, que vai acontecer no mês de agosto. E ele fica aqui uma semana. E aí é um estudo mais direcionado para uma das técnicas de aéreos que a gente tem trabalhado, que é esse aerodinâmico. Interessante, Felipe. Agora, como eu estava dizendo, a ideia é preparar artistas para escolas superiores de circo de qualquer parte do mundo, né? Uma pessoa que sonha em ser artista de circo, em trabalhar nas grandes companhias, hoje Cirque du Soleil é muito conhecido, né? Já de vez em quando traz espetáculos para o Brasil, tem espetáculos fixos na Disney, em Las Vegas, em várias partes do mundo, e obviamente eu citei só o exemplo do Cirque du Soleil, mas tem várias companhias muito grandes de circo no mundo inteiro. Quem sonha em trabalhar com esse tipo de arte precisa fazer o quê? Qual que é o primeiro passo? Então, eu acho que, assim, o curso que a gente está oferecendo, por exemplo, ele é bastante ousado porque ele é um curso de 6 meses, né? Então, assim, algumas pessoas até perguntaram, assim, 6 meses eu vou sair pronto para como artista trabalhar, né? Naturalmente não, assim. Essa experiência que a gente está propondo, na verdade, assim, a gente vive um dilema no Brasil hoje, porque hoje, a nível de Brasil, para você ter uma ideia, nós temos uma escola de circo que emite certificado, né, de curso técnico, que é a Escola Nacional do Rio de Janeiro, que é vinculada a um instituto federal, e que tem um curso de 2 anos de duração com uma carga horária de 2.200 horas aproximadamente. Estamos falando isso a nível de Brasil, né? País aí com aproximadamente 180 milhões de habitantes. Eu morei há um tempo atrás na Itália, fui para um projeto de residência. Você pega um país igual a França, por exemplo, que em termos de número de população e extensão territorial mesmo, é menor do que o Brasil. E você tem mais de 20, 30 escolas que trabalham com esse enfoque, assim, né? Então, assim, o curso, nesse sentido, esse é o nosso entendimento, assim, ele vai cumprir um papel no sentido de começar também a abrir uma discussão sobre a necessidade de cursos como esse, né, e do envolvimento mesmo da sociedade, do serviço público, para fazer com que essas coisas funcionem mesmo, né, porque qual que é o grande dilema, assim, hoje? Esse curso que a gente vai executar, ele foi contemplado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é um mecanismo hoje de financiamento das ações culturais do município de Goiânia, que é muito importante. Mas ele não dá conta da complexidade e da diversidade cultural que a gente tem na cidade hoje também. E é uma incerteza, porque edital, né, você disputa um edital, normalmente os cronogramas não são cumpridos. Para você ter uma ideia, esse projeto nosso era para ter começado em fevereiro. Né, mas aí tem esse atraso de cronogramas. Então, por exemplo, nós hoje ainda não oferecemos um curso regular por questões objetivas de estrutura, financiamento e de regularidade desses mecanismos também. Agora, Felipe, tem um site para quem quiser mais informações sobre o curso? Tem, pode entrar no nosso site, que é www.ciacatavento.com.br, né? No site, na página principal, na home, já tem o acesso para o link do formulário de inscrição. Agora, no Facebook também, a gente criou um evento que chama Seleção Primeira Turma do NUFAC, né? Ou na nossa página do Instagram, Cia Catavento. Está disponibilizado o edital na íntegra e também o formulário de inscrição. O edital é interessante porque não está só o edital, tem mais ou menos uma ideia do que vai ser o curso também. Então, às vezes a pessoa tem interesse de fazer
Mas eu quero saber quais disciplinas vão ter no curso. Isso está tudo acessando o edital, então, pela internet, no site da Catavento Companhia Circense, já dá para, ou pelo Facebook, né, também, já dá para ter uma noção geral de como vai ser o curso e como faz para se inscrever. Felipe, muito obrigado, viu? Nós conversamos com o diretor da Catavento Companhia Circense e idealizador do Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo, é o Felipe Nickney. Muito obrigado pelo bate-papo e boa noite para você. Obrigado, boa noite pela oportunidade, bom trabalho para você. Obrigado. Agora, 18h13, a Justiça mandou os caminhoneiros desbloquearem as rodovias de 8 estados. Goiás não entrou nessa liminar e o bloqueio continua nas estradas aqui do nosso estado, como informa a repórter estagiária Yasmin Santos. Durante o terceiro dia de protesto dos caminhoneiros contra o aumento do diesel, o governo federal e as concessionárias conseguiram decisões provisórias que impedem o bloqueio de vias ou aglomerações nos acostamentos. Essas liminares foram decididas em 8 estados até agora: Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Em Goiás ainda não foi tomada nenhuma decisão. Na tarde de ontem, o governo propôs zerar a cobrança da CID, que é uma tarifa que incide sobre o combustível. Mas ainda assim, os caminhoneiros prometeram continuar com as paralisações. Das liminares aplicadas, 5 já estão em vigor, e algumas delas estipulam uma multa para quem descumprir. Porém, o valor ainda não foi divulgado. Yasmin Santos para a Rádio Universitária. E nesta quarta-feira, a Petrobras anunciou pelo segundo dia consecutivo redução nos preços da gasolina e do diesel em suas refinarias. No entanto, conforme o Sindiposto, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo aqui do estado de Goiás, as reduções seguidas ainda não devem ter impacto real para o consumidor aqui no estado. O presidente do Sindiposto, Márcio Andrade, argumenta que as reduções foram anunciadas após altas sucessivas dos preços. Ainda segundo o Sindicato dos Postos, outro fator que impede que as reduções sejam repassadas para o consumidor é que os estabelecimentos não costumam refletir de imediato os preços das refinarias. Isso em caso de redução de preço, né? Porque se a refinaria aumenta, os postos também reajustam imediatamente, mesmo que ainda tenham estoque comprado no preço antigo. E a Câmara Municipal aprovou o projeto de cabeamento subterrâneo de energia aqui em Goiânia. O projeto do vereador Elias Vaz, do PSB, que obriga a Enel a instalar cabeamento subterrâneo de linhas de transmissão de energia acima de 69 kV, as chamadas redes de alta tensão, foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores aprovaram em segunda e última votação nesta quarta-feira lá na Câmara de Goiânia. O vereador Elias Vaz lembrou que o cabeamento subterrâneo é realidade em vários países e garante mais segurança à população e também eficiência ao serviço. A Câmara estabeleceu prazo de 20 anos para que a concessionária de transmissão e distribuição de energia elétrica faça a substituição aqui no município, mas exige a troca anual de pelo menos 5% dos cabos, com previsão de multa em caso de descumprimento. Os moradores do Parque Anhanguera acompanharam a votação em plenário. É que há 5 anos eles travam uma disputa com a Enel, que comprou a CELG-D e iniciou a implantação de uma rede de alta tensão naquele bairro. Os moradores do Parque Anhanguera alegam que o local escolhido pela Enel não está a uma distância segura das edificações. A implantação foi suspensa por uma decisão judicial. Agora os moradores aguardam a sanção do prefeito Iris Rezende para que possam ser protegidos aí por essa lei. E a obra na trincheira da Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia, deve durar 6 meses. A repórter estagiária Júlia Larissa traz os detalhes para a gente. Começou na última terça-feira, dia 22, a construção do viaduto da Avenida São Paulo, que fica em Aparecida de Goiânia. O viaduto será feito no cruzamento mais movimentado da cidade. Segundo o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, a Avenida São Paulo precisava de alterações e o intuito da obra é melhorar a mobilidade do local. Que vai dar melhor mobilidade às pessoas que diariamente se deslocam entre Aparecida e entre Goiânia. Essa região é uma região muito importante da cidade e, claro, merecia uma obra desse porte. Mesmo com os trabalhos, não haverá interdição total em nenhum dos sentidos da pista.
As obras e as alterações no trânsito serão feitas por etapas, para não atrapalhar os comerciantes e o fluxo de veículos no local. O projeto vai custar 13 milhões e meio de reais e a previsão de término da obra é de 6 meses. Segundo o prefeito, a cidade de Aparecida está em constante diálogo com a capital Goiânia, já que a Avenida São Paulo é uma das principais vias que ligam as cidades. Olha, nossa preocupação de fato com os comerciantes e a partir de agora também vamos manter um diálogo com a cidade de Goiânia, porque acaba que nós vamos melhorar esse fluxo aqui. Logo ali à frente nós temos a rotatória, que também depende, a rotatória que está na responsabilidade de Goiânia, mas também que depende de fazer algumas intervenções. E a ideia é de fato não prejudicar tanto o comerciante, não prejudicar tantas pessoas, principalmente que vivem aqui nessa região, por isso nós estamos dialogando, conversando, orientando. Serão mais de 100 faixas ou placas que serão instaladas aqui para que as pessoas possam entender todo o fluxo a partir de agora. O projeto foi aprovado em 2014 e a verba utilizada será do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O prefeito acredita que o objetivo da construção do viaduto é dar maior fluidez no trânsito da região, que passa nas imediações da Avenida Rio Verde, onde está sendo construída outra obra importante, o BRT de Goiânia. Na verdade, eu acho que é algo que vai se unir a essa obra, que vai dar muita mobilidade para a região metropolitana como um todo. As máquinas começam a trabalhar em todo o trecho e, se tudo ocorrer conforme previsto, a obra será inaugurada até o final do mês de novembro. Júlia Larissa, para o Jornal das 6. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Conheça as novidades da música popular brasileira, Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que a Universitária divulga todas as quartas-feiras, às 14 horas. O melhor da música contemporânea do Brasil. Produção e apresentação, Guilherme Michelucci. Universitária, a emissora da diversidade cultural. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. E o STJ, Superior Tribunal de Justiça, diminuiu a pena e o bicheiro Carlinhos Cachoeira vai cumprir agora a pena lá da Loterge, por aquela condenação da Loterge, em regime semiaberto. A decisão se refere à condenação dele por fraudes na Loteria do Estado do Rio, pela qual ele foi condenado a 8 anos e 6 meses em regime fechado. No entanto, o pedido de habeas corpus feito pela defesa do Carlinhos Cachoeira foi deferido, reduzindo aí o período de reclusão para 4 anos. Essa decisão ainda não foi publicada e o Cachoeira segue preso lá no núcleo de custódia do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O advogado dele, Kleber Lopes, se mostrou insatisfeito aí com a nova sentença e disse que vai recorrer novamente, dessa vez no STF, o Supremo Tribunal Federal. O júri popular absolveu 4 PMs da morte de um jovem e ocultação do corpo dele. Isso foi há 13 anos aqui em Goiânia. Joselito de Jesus Brito, José Pereira da Silva, Wellington Alves de Oliveira e Renato Souza de Oliveira enfrentaram nesta quarta-feira o júri popular pela morte de Everson Giovanni Dias, de 20 anos. O crime teria acontecido no dia 10 de janeiro de 2005, lá no residencial Goiânia Viva, que fica na região oeste aqui da capital. Testemunhas relataram que o Everson caminhava com a namorada dele quando foi abordado pelos 4 PMs e colocado dentro de uma viatura da Rotan. Desde então, o rapaz nunca mais foi visto. Os policiais foram acusados de matar esse jovem e esconder o corpo, mas o Ministério Público retirou a acusação contra eles hoje, alegando falta de provas. O promotor José Eduardo Veiga Braga Filho disse que a morte do jovem foi cheia de mistérios e que a denúncia havia sido oferecida com base no inquérito policial. No entanto, após relato de testemunhas, a acusação não se sustentou. Ainda segundo o promotor, como não foi encontrado nenhum corpo, o Everson pode, inclusive, ainda estar vivo. Os 4 PMs foram inocentados pelos jurados. Pesquisa da UFG avalia que o turismo na Festa do Divino de Pirenópolis valoriza saberes locais.
Os pesquisadores avaliaram o potencial de desenvolvimento da cultura popular a partir do turismo. Nós estamos na linha com o pesquisador e servidor da UFG, Marco Aurélio Fernandes Neves, que liderou aí esse estudo. Boa noite, Marco Aurélio, tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem? É um prazer falar com vocês aí da Rádio Universitária. Prazer é nosso, muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6, Marco Aurélio. De que forma, então, que o turismo valoriza os saberes e a cultura local na Festa do Divino lá de Pirenópolis? Assim, de forma que a nossa pesquisa pôde apurar, né, o turismo, ele age num sentido, assim, de certa maneira, de uma preservação quase que necessária para que ele aconteça, né? Tanto da parte ambiental, quanto da parte da cultura, que foi o enfoque da pesquisa, ele é um pré-requisito, assim, quase necessário, assim, de não um impacto não muito forte, porque se realmente houver um impacto muito forte da atividade do turismo nessas atividades, a própria atividade do turismo deixa de existir, né? Isso é um fator que a gente conseguiu apurar, não só por meio da pesquisa, mas por meio da bibliografia do turismo, que já tem autores trabalhando com isso, né? Então a gente conseguiu vincular algumas possibilidades dos saberes locais serem bem trabalhados no turismo do que em outras atividades humanas, né? Principalmente atividades econômicas, como a própria agricultura ou a pecuária, né? Inclusive, Goiás é um estado muito rico em manifestações populares religiosas, né, Marco Aurélio? São muitas as festas que chamam a atenção dos turistas e que chamam os turistas aqui para o nosso estado. Além dessa festa do Divino de Pirenópolis, tem a festa de Trindade também, que é muito conhecida. Tem as próprias cavalhadas em Pirenópolis também, as congadas de Catalão, né? Isso. Só para citar alguns exemplos, e tem outras festas, tem em Lusiânia, tem na cidade de Goiás, são muitas manifestações populares religiosas e que são muito vinculadas ao turismo. Agora, por que você escolheu essa festa do Divino de Pirenópolis para ser objeto aí da sua pesquisa? Há algum vínculo afetivo envolvido? Gente, assim, eu particularmente tenho muito apreço pela festa do Divino, né, por causa até mesmo das minhas origens, eu sou do interior do estado e convivi com festas populares, né, de Santos Reis e outras tantas aí pela minha vida inteira, né. Então a gente já tem um apreço, assim, por estudar esse tipo de manifestação cultural, né. E isso foi um dos fatores. O outro fator é que há um bom tempo eu venho estudando turismo, né, a minha graduação foi nessa área, então a gente vinculou esses dois campos, né? E como agora eu estou fazendo doutorado lá nas ciências ambientais, continuo com a mesma temática, mas o mestrado eu comecei desde 2015, então a gente consegue ver que essas manifestações culturais vinculadas ao turismo, elas, além de serem muito ricas por si só, o turismo consegue, de certa maneira, reoxigená-las ou modificá-las, né? Até, assim, a gente consegue ver que, por exemplo, a festa do Divino em Pirenópolis, ela não aconteceu com tanta regularidade como acontece hoje em dia. Eu não falo nem tanto a festa do Divino, mas propriamente as cavalhadas. Elas não aconteciam com tanta regularidade, até ali por volta da década de 60, 70, quando se teve um investimento no turismo, e por causa disso, um dos fatores que levaram à regularidade da festa. A né? própria então, ela festa, era anual. a própria festa do Divino não era anual, ela acontecia ano sim, ano não, né? E depois passou a ser anual por algum motivo. Isso, as manifestações existiam, só que às vezes elas não eram assim, tão bem organizadas, tão bem movimentadas, divulgadas, né? E isso o turismo consegue fazer esse tipo de arregimentação da população, do poder público, né?
Então, esse é um fator interessante do turismo, né? Claro que a gente não pode esquecer que há os impactos que a gente destaca, né, que são ditos como impactos positivos, né? Mas também a gente tem que lembrar que tem os impactos negativos, né? Que geram consequências ruins, às vezes, ao meio ambiente, que aumenta o número de pessoas. Pode ter impactos no próprio casario da cidade também, né? O turismo. Exatamente. As pessoas, às vezes, né, por algum tipo de comportamento, acabam trazendo uma poluição sonora, algum tipo de poluição visual. Então, assim, isso também faz parte. Mas eu creio que esse tipo de impacto seja um tanto quanto menor do que os impactos positivos que são trazidos, e mais ainda, que podem ser trabalhados de forma positiva, né? E, assim, de forma que traga alguma coisa de valor não só econômico para a cidade, mas de que essas pessoas que fazem realmente a festa divina tenham aqueles conhecimentos trazidos de décadas e às vezes até séculos, valorizados e tidos como um conhecimento que impacta e importa para a sociedade, né? Marco Aurélio, a gente está com o nosso tempo aqui se esgotando, só para a gente encerrar nosso bate-papo em 10 segundinhos aí. Sua pesquisa já está finalizada? Vai ter algum desenrolar no seu doutorado? Certo, no doutorado eu procuro aprofundar isso, né, de uma forma assim, fazer uma pesquisa mais baseada, porque eu tomei, assim, agora falando um pouco mais academicamente, né, eu tomei um escopo teórico, assim, de um autor, de uma teoria que chama complexidade ambiental, né. Mas agora eu pretendo ampliar esse arcabouço teórico e trabalhar com outros tipos de teoria, como a memória biocultural, que é uma memória que a gente pode trabalhar também dentro das festividades culturais, das manifestações culturais, né? Então, assim, a gente vai alavancar mais coisas dentro desses 4 anos aí que estão por vir, que eu comecei agora, né? Muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6 e boa noite para você, Marco Aurélio. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. O Marco Aurélio Fernandes Neves é pesquisador e servidor aqui da UFG. Com esse bate-papo, a gente encerra o Jornal das 6 desta quarta-feira, 23 de maio de 2018. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com apoio de estagiários da UFG, da PUC Goiás e da FASAN. Agradecemos ao Clóvis Henrique e ao Murilo Cavalcante pelos trabalhos técnicos. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM.